como se a palavra em si, ela não fizesse nada no outro, ou em você mesmo, quando emite tal palavra, ou tais palavras. Só que palavras, elas não são só palavras. Palavras, segundo Provérbios 18, 21, lá na versão NTLH, olha o que diz aí. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Tem algum problema com o texto? Provérbios 18, 21. Olha o que diz aí. Na NTLH, tá? O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Esse mesmo texto, na versão A Mensagem, diz o seguinte: as palavras matam. Escuta isso. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é que decide. Então, o autor de Provérbios está dizendo para a gente, saiba como usar as suas palavras. Existe uma coisa importante que a Bíblia enfatiza muito sobre o poder das palavras. O que falamos pode edificar ou destruir, trazer vida ou morte. Então, a primeira coisa que você precisa lembrar, fala comigo assim, as minhas palavras têm poder. Tiago capítulo 3, de 5 a 12, olha o que diz aí, eu vou usar sempre a NTLH. Em alguns textos que eu vou colocar, que eu vou usar outras versões. Diz assim, e isto que acontece com a língua, mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Se você é capaz de dominar a língua, bata a palma para você. Se você é capaz de dominar a língua, levante a mão e diz assim, eu sou perfeito. Porque o Tiago fala muito certo isso, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém pode controlá-la. Próximo. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor, o Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Olha o contraditório. Nós dizemos, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Você acabou de louvar a Deus, de dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Numa discussão com o seu filho, numa discussão com a sua esposa, numa discussão com o seu esposo, numa discussão com o seu irmão, você abre a boca e diz tudo menos que ele é santo. Continuando, da mesma boca, pode ir próximo. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Esse é o grande, ele termina com esse questionamento. Palavras podem influenciar vidas, moldar destinos e afetar relacionamentos. Gravem isso. Palavras podem influenciar vidas, moldar destinos e afetar relacionamentos. Aí eu quero voltar à nossa convidada de ontem. Não, por favor. Eu fico horrível nas fotos. Quem disse para ela
que ela não fica bem em uma foto. Eu sempre fui magro. Eu tenho hoje alguns quilinhos a mais por causa da idade, mas sempre fui magro. E eu lembro que tem assim, adolescente, ele quando abre a boca perto de alguns outros, ele pode usar muito mal as palavras. Então, eu nunca tive problema em ser magro, em mostrar o meu corpo, em tirar a minha camisa, nunca tive problema. Meus pais moravam numa área, até hoje, a casa dos meus pais é lá, que hoje mora minha irmã, a gente ia a pé para a praia. Era um longo percurso, mas a gente ia a pé para a praia. E eu lembro que nós andamos que só, chegamos na praia, todo mundo suado, aquele marzão assim na sua frente, né? Eu tirei a camisa, corri, me joguei na água. Quando eu saí, aí eu sentei na areia um pouquinho, aí eu vi uma das moças falar assim: vocês viram as costelinhas do Washington? Aparentemente, isso entrou aqui e saiu aqui. Aparentemente. Como foi que eu descobri que não entrou, que entrou e não saiu? Quando eu comecei a ir à praia e não queria tirar a camisa. E as pessoas falam assim: Washington, não está quente? Não, estou bem. Estou bem. Aí eu fui descobrir que entrou aqui e não saiu. Produziu alguma coisa em mim. Eu tinha que fazer um exercício para tirar a camisa, para mostrar as costelinhas que eu tinha sido criticado por elas. Então, uma coisa que você precisa pensar é o que a fala das pessoas incutiram em mim e que hoje bloqueia o meu potencial. O que as falas das pessoas, o que as pessoas falaram de mim, que hoje faz com que eu não consiga conviver bem comigo, porque eu sempre acho que tem alguma coisa que está errada comigo. Existem palavras que são faladas também só no olhar. Muitos de nós fomos reprovados. Alguns de nós fomos aprovados. E alguns de nós virou uma chave na cabeça, que não, minha família foi assim, minha família disse isso, fulano tal disse isso de mim, mas eu vou provar que eu não sou isso. Existe um termo, que eu não sei se vocês já ouviram, chamada profecias autorrealizáveis. Já ouviram falar sobre isso? É por isso que nós temos que ter cuidado com as palavras, gente. Por quê? Se eu digo para a Paloma, você é inteligente, você é capaz, eu estou incutindo na Paloma uma crença de que ela é inteligente, de que ela é capaz. Se ela ouve o tempo todo isso, vamos dizer que Paloma era uma criança, é uma criança. Se ela ouve o tempo todo isso, ela vai crescer crendo que ela é inteligente e que ela é capaz, ela não vai ver obstáculos. Porque incutiram nela que isso que ela é o que ela é. Agora, se dissesse o contrário, você não é inteligente, você não é capaz, ela ia crescer crendo que ela não é inteligente e não é capaz, e ela vai procurar mostrar que aquilo de fato é verdade. Eu estava lendo o Instagram de uma moça que eu sigo, e também já tive uma amizade com ela. Ela é psicóloga. A primeira, quando eu a conheci, ela era estilista. E ela falou assim: eu demorei muito para estudar, para resolver me formar em psicologia, porque eu acreditava de que eu não era capaz de poder me formar em psicologia. Durante muitos anos, eu acreditei que eu não era capaz de poder fazer frente a uma faculdade. Então, eu quero que isso chama-se profecias autorrealizáveis.
aquilo que você ouve sobre você, isso cria uma crença. E para trabalhar, para mudar uma crença, gente, não é fácil. Porque mesmo você adulto, você tem que lembrar, opa, eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu não sou aquilo. Lembre-se, as palavras têm poder. Elas podem influenciar vidas, mudar destinos e afetar relacionamento. Quantas vezes falamos algo no calor do momento e depois nos arrependemos? É aquela música da Maria Bethânia. Palavras são palavras e a gente nem percebe o que disse sem querer. Aí tem uma outra versão que fala assim, coisas que podem magoar e te ofender. Estou quase cantando a música. Coisas que podem magoar e te ofender, mas cada um tem seu jeito todo próprio de falar e de se defender. Estou cantando a música. Mas só quero lembrar para você que isso é algo muito sério, gente. Palavras, elas não são simplesmente palavras. Palavra é uma expressão de pensamento. Palavras é uma expressão de sentimentos. Tanto que faz parte de uma das regras básicas da psicanálise é a associação livre. É justamente é uma técnica psicanalítica que consiste em pedir ao paciente que fale tudo o que lhe vier à mente sem censura ou julgamento. Imagina você num ambiente que alguém chega para você e diga assim, Gabriel, pode falar tudo. Tudo, não tem medo, não estou aqui, eu quero te ouvir. Quantas vezes nós vamos para conversar com alguém medindo as nossas palavras? Porque eu não posso falar tudo sobre mim. Porque o que as pessoas vão pensar de mim? O que essa pessoa, quando eu terminar esse momento aqui com fulano de tal, eu vou sair daqui, ele vai pensar o que de mim? Meu Deus, que horror que esse cara é. E é justamente uma coisa que o Freud descobriu, foi a cura pela fala. Então, palavras, elas não são simplesmente palavras. Uma outra coisa importante. Use as suas palavras para edificar. Use as suas palavras para edificar. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Uma coisa que eu quero que você pense um minutinho. Você sabe quais são as palavras que fazem mal às pessoas? As palavras que fazem mal ao seu irmão, à sua irmã, ao seu marido, à sua esposa, ao seu filho. Ele começa dizendo assim, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a seguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que o ouvem. Numa outra versão, esse texto diz que a nossa palavra tem que ser sempre temperada com sal, para ser aprazível àquele que nos ouve. Nossas palavras devem ser uma fonte de bênção e edificação para os outros. Pense bem, como é que você tem usado as palavras para edificar quem está próximo de você? Guarde o coração para controlar as palavras. Escuta isso. Guarde o coração para controlar as palavras.
Jesus, lá em Mateus 12, 34, num discurso muito pesado, muito forte, na versão em TLH está assim: ninhada de cobras venenosas. Na nova Almeida atualizada está assim: raça de víboras. Na NTLH está mais assim: ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Fala comigo assim: as minhas palavras denunciam o meu coração. Quer saber o estado espiritual de uma pessoa? Ouça o que ela fala. A boca fala que o coração está cheio, gente. No Salmo 119, versículo 11, olha o que diz aí. Isso aqui eu sei de cor, numa outra versão, né? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Na versão NTLH diz assim: guardo a tua palavra no meu coração. Na NTLH, é isso mesmo? É a mesma coisa. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu estava falando outro dia com a minha esposa, eu não posso falar todo o conteúdo da conversa, mas sabe quando você olhar para as pessoas e você, no olhar, você já achava que você sabia quem era aquela pessoa? Eu falei para a Ana Maria, era horrível como eu julgava as pessoas só de olhar para elas. E tem gente que olha para a gente assim, né? Não é horrível? Não é horrível? Uma vez eu fui num casamento no Rio, alguém me olhou para mim, olhou assim para mim. E falou para mim assim: está bem vestido, hein? Caraca, ele olhou do meu sapato, da minha calça, a minha camisa. E falou assim: está bem vestido, hein? Então eu tinha esse problema de olhar para as pessoas e já julgar. Eu falei para Ana Maria: é incrível como Deus mudou isso no meu coração. Mas que? Muita da palavra que eu memorizei. Quando alguém chega para mim, fulano de tal, é assim, assim, assado, é verdade? Ah, mas eu não sabia disso. Eu falei, não. Eu nunca tinha conversado com fulano de tal para saber se ele era tudo isso. Lembre-se, as palavras, elas revelam o seu coração. E você, se a sua palavra está cheia da palavra de Deus, quando você falar, o que você vai falar? A palavra de Deus. Nós vamos fazer 28 anos de casado em dezembro. Eu nunca falei um palavrão para Ana Maria. Em 28 anos de casado. A recíproca também é verdadeira. E eu venho de um lar onde insultos era a coisa mais normal. Então, gente, não dá para crente. Eu já falei isso uma vez aqui, vou falar de novo. Falar palavrão. Não dá. Quando você dá uma topada... Eu escutei a fé, eu escutei ali um louvor. Glória a Deus por esta pedra. Uma coisa importante. Se está falando para eu guardar o meu coração, para controlar as palavras, existe uma oração que o salmista faz. O salmista diz assim, lá no Salmo 141, 13. 3, aliás, 141, 3. E eu vou ler na NAA e na NTLH. Ele diz assim, pode ser isso daí. Ó Senhor, controla a minha
boca, e não me deixes falar o que não devo. Vamos ler junto isso? 1, 2, 3. Ó Senhor, controla e não me deixes falar o que não devo. Isso tem que ser uma oração, gente. Tem que ser uma oração. Eu posso falar para vocês, eu já pequei muito com a língua. Existe um versículo lá em Provérbios que diz assim: no muito falar, não falta transgressão. Sabe quando você fala, Paloma, nem te digo, Aurimar é isso assim, nem te digo, Simone, aí você vai falando a vida inteira de todo mundo. E é uma coisa interessante, ontem conversando com a Amélia, com a Bispa Amélia, em casa, ela me falando de uma experiência que ela viveu, ela pensou assim, com a pessoa que ela estava, se ela está falando mal de tanta gente, ela vai falar mal de mim também. Quando alguém chega para você, Guilherme, eu nem te conto, sai fulano de tal? Fez isso assim, 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 assim. Ai, nem te conto mais, fulano de tal também fez isso assim, assim, assim. Pode contar, Guilherme, que você vai estar na pauta para outros fulanos de tal. Na versão, esse mesmo versículo na versão NAA diz assim: põe guarda a minha boca. Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Olha que coisa linda. Existe um outro versículo, que eu acho que eu pulei ele. Na verdade, eu não o coloquei aqui. Colossenses capítulo 3. Um momento só, gente. Só fazer uma pesquisada aqui rápida. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz aí. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Mas para que isso possa acontecer, o que tem que acontecer antes? A palavra de Deus precisa habitar ricamente do nosso coração. A minha pergunta para você é: quantas vezes você leu a Bíblia semana passada? Uma? Duas? Nenhuma? Quantos versículos você tem memorizado? Tem um que, se você não tiver, eu vou dizer misericórdia. João 3,16. O rapaz que deu essa risadinha falou assim, ele já falou assim: isso aí eu sei. João 3,16. A pessoa sabe de cor. Quantos versículos você tem de memorizado? Aí você pode pensar assim: mas eu não preciso memorizar versículos. Não, a grande desculpa é: eu tenho dificuldade de memorizar, pastor. Tem não, gente. Observe que você assiste série e sabe contar a série todinha depois. Todinha. Não tem dificuldade de memorizar, não. Você não tem se disposto a fazer isso. Esqueci agora o nome do pastor americano, ele conta uma história de um cara que as drogas destruíram a mente dele. Esse rapaz se converte, muda radicalmente de vida, e ele foi compartilhar
baseado naquilo que os médicos tinham dito para ele, psiquiatras, psicólogos, outros médicos que tinham passado por ele, da área de saúde, pela vida dele, dizendo que ele tinha que conviver com aquelas dificuldades. Aí esse pastor virou para ele e falou assim: eu creio num Deus que pode usar a palavra dele para restaurar a sua mente. Você vai trabalhar para memorizar a Bíblia. E foi dando para ele textos. E aí, com muita dificuldade, aquele rapaz foi com aquele pastor tentando memorizar aqueles versículos. Ele conta no livro, que eu não sei quantos anos depois, a mente daquele rapaz era outra. A memória dele era outra. Então, eu quero que você perceba que quando nós falamos cuidado com as nossas palavras, eu preciso primeiro também saber o que está no meu coração. Quando eu decidi casar, porque eu decidi casar, eu casei com 32 anos. Quando eu decidi casar, eu decidi que eu não ia ter um relacionamento igual ao dos meus pais. Eu ia fazer diferente. Para que eu pudesse fazer diferente, eu fui aprender com pessoas diferentes, que tinham um relacionamento diferente do que os meus pais tinham. Para que eu pudesse ter um relacionamento diferente do que os meus pais tiveram. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa pensar em que escola você tem sentado e tem aprendido para falar o que você fala e como você fala. Eu sei que quando eu estou, era uma marca minha, de quando eu estou chateado, eu fico muito duro. Muito duro. Então, se eu estou muito chateado, eu preciso saber como é que eu vou lidar com as pessoas. Porque eu posso não usar as palavras da maneira correta. Mas eu fui aprendendo a me conhecer e aprendendo a saber como usar as palavras com as pessoas. Eu sei que eu já tive conversas duras com algumas pessoas. Eu sei que já tiveram conversas duras comigo. Mas eu quero que você pense nisso. Palavras podem influenciar vidas, mudar destinos e afetar relacionamentos. Palavras não é aquilo que a música do Roberto Carlos diz. Palavras não são apenas palavras. Eu sei que nós podemos dizer muitas coisas sem querer. Mas eu me lembro do Chaves. Do profeta Chaves. Querer querendo. Entende? Tem coisas que a gente fala, dificilmente você fala porque não quis. Você quis. Tem um rapaz que ele hoje mora nos Estados Unidos, e eu lembro que eu tive uma conversa muito franca, o nome dele é Fernando. Fernando Lousada. Você pode até procurar no Instagram, né, que ele é um evangelista de mão cheia. E quando eu conheci o Fernando, ele era apaixonado, sempre foi apaixonado por Jesus. Era a marca do Fernando. Ele estava com você, olha aquele cara ali, vamos evangelizar? Mas era toda hora, o Fernando não tinha momento ruim, era todo momento, se ele grudava com você, ele queria levar você para evangelizar, ou ele estava evangelizando, então esse era o Fernando. Só que no meio da igreja que ele fazia parte, o Fernando começou a se ser aquele cara chato, que não pensava em outra coisa, a não ser em evangelizar. Quando você está se relacionando com uma pessoa que você acha ela chata, qual é a sua tendência? Ficar grudada nela? Qual é a sua tendência? Convidar essa pessoa para estar o tempo todo em tudo que você vai fazer? Não.
Então, o que as pessoas foram fazendo? Aqui, Fernando estava aqui, as pessoas todas estavam aqui. Todo mundo começou a evitar o Fernando. E um belo dia, eu o conheci num curso que ele foi ministrar na ilha do governador, eu e a Ana. Um belo dia tocaram o interfone lá de casa, porque ele descobriu onde nós morávamos. Ele tocou o interfone, eu falei, quem é? Eu falei, oi pastor, é o Fernando. Eu queria conversar com o senhor. Eu falei, pode subir, Fernando. E aí ele subiu. E começou a falar isso que eu estou falando para vocês. Respirei fundo. Olhei para ele e falei, Fernando, eu posso ser 100% verdadeiro com você? Ele falou, pode, pastor. Eu falei, Fernando, tu é muito chato. E fui falar para ele do porquê que ele era chato. Eu falei, Fernando, é por isso que as pessoas têm evitado você. Porque você, se você não estiver fazendo isso, parece que você está perdendo tempo, parece que as outras coisas não têm valor assistir um futebol, só assistir o futebol, não tem um valor, não tem um valor jogar alguma coisa, estar junto, comendo pizza com o pessoal, só comendo pizza. Então, para você está sempre atrelado a essas coisas, então por isso que as pessoas estão evitando você. Porque elas estão achando que você está chato. Ele olhou para a minha cara assim, por que ninguém nunca me disse isso? Eu falei, talvez, preocupados em não te magoar e terminaram te magoando. Oramos pelo Fernando, abraçamos o Fernando e fomos viver a vida, Fernando foi viver a vida dele. Um belo dia, Fernando aparece. Pastor, eu estou namorando. E com essa eu vou casar. Depois de um tempo, Fernando aparece. Pastor, eu estou noivo. Um belo dia ele aparece com um convite de casamento dele. E aí, a minha alegria e a alegria da Ana é que aquela conversa, que foi tão difícil, mas feito da maneira correta, gerou um fruto de vida na vida do Fernando. E ele continua sendo a mesma pessoa. Ele posta vídeo em frente ao me diz um lugar que as pessoas vão comprar muito roupa nos Estados Unidos, esses megas. Hã? No outlet, e está lá ele no outlet com um monte de cara e evangelizando. Fernando, esse é o Fernando. Eu vou mandar para vocês depois no grupo, algo que ele compartilhou, eu pedi para mandar para vocês, que é um livro dele, entendeu? Para que vocês possam curtir, adquirir. Mas esse é o Fernando. Aí eu fico pensando, quantas pessoas a gente dá um chega para lá e não fala o que elas precisam da maneira correta. Ana Maria teve uma discípula em Manaus. Em Manaus. Essa moça hoje já faz muitos anos, é muito bem casada, tem filhos, é psicóloga. Mas ela era um homenzinho. Sabe, mal educada, não tinha mal educada, alguns hábitos que ela trazia de casa. E ela caiu na mão de uma paulista. Ana Maria toda... Ana Maria sentou com ela, começou a discipular ela, foi ensinando para ela boas maneiras, algumas coisas, dizendo para ela algumas coisas que ninguém nunca dizia. E a Bia se tornou uma grande mulher. Palavras, quando usadas da maneira correta, elas geram vida. Conheci um casal que fez parte de uma célula minha. Nós fomos jantar com esse casal.
Quando você vai jantar com alguém, você espera que o jantar aconteça a que horas? Eu sei que aqui o horário é bem mais cedo, né? Mas, por exemplo, pensei que o jantar ia começar às 8h30, 8 horas, 9 horas. E aí eles abriram a vida para a gente. Abriram a vida para a gente. Resultado, o almoço, o jantar, foi meia-noite. Porque nós entramos num aconselhamento. E aí, eu soube, na conversa, que ele tinha agredido ela. Aí eu virei uma fera. Eu virei para ela e falei assim, da próxima vez, na frente dele, que esse cara tocar a mão em você, você vai sair daqui e da parte dele. Se você tocar novamente na sua esposa, eu sou o primeiro a tirar ela de você, a contribuir para isso. E assim, depois eles agradeceram a gente, porque foi a melhor conversa que alguém já tinha tido com eles. Hoje, eu sei que eles estão muito bem. Gente, era juíza do trabalho. E vivendo uma situação, um casamento, em alguns aspectos muito ruins, mas ninguém chegava neles para usar, para falar as coisas como tinha que ser falado, como tinha que ser dito. Lembre-se, palavras não são apenas palavras. Elas podem influenciar vidas, moldar destinos e afetar relacionamentos. Fique de pé, por favor. Acho que alguns de nós, ou todos nós, precisamos fazer essa oração. Ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo. E para que você possa ter uma palavra adequada, encha o seu coração com a palavra de Deus. Põe a mão no seu coração. Quero orar por você, quero orar por nós. Senhor Jesus, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Nós queremos colocar o nosso coração, porque o Senhor nos chama a ter o nosso coração ricamente pleno da Tua palavra. E nós queremos rogar a Ti, ó Pai, que o Senhor nos leve a nos alimentar de Ti todos os dias. Nós queremos poder abrir a nossa boca e queremos poder falar adequadamente, Pai. Põe um guarda à porta da nossa boca. Não permita que nós venhamos a usar as nossas palavras de forma inadequada. Se nós temos amaldiçoado pessoas ao abrir a nossa boca, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa. Que nós possamos começar a abençoar essas pessoas. Se nós temos, Senhor, se nós temos ferido pessoas com a nossa forma de falar, com a nossa forma de nos referir a elas, Senhor, nos perdoa. Nós queremos que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor mude a nossa forma de falar, que o Senhor mude a nossa forma de pensar. Nós queremos, Senhor, queremos influenciar pessoas para a vida plena em Ti. Nós queremos, Senhor, queremos que as nossas palavras influenciem positivamente as vidas. Queremos que as nossas palavras possam moldar de maneira positiva os destinos daqueles que estamos perto. E que os nossos relacionamentos, Senhor, sejam edificadores, Senhor, edificadores. Nós rogamos, Pai, por este mover do Senhor nas nossas vidas, sobre as nossas vidas, Pai.
E que tudo isso, Senhor, possa redundar em louvor e glória ao Teu nome, Jesus, ao Teu nome. Põe a mão na sua boca e fala esse versículo comigo, fazendo dele a sua oração. Ó Senhor, mais forte, gente. Ó Senhor, controla a minha boca, não me deixes falar o que não devo. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor. Senhor,